Caro internauta, nós estamos de volta com a sua grande entrevista. Hoje temos em estúdio conosco o general, conhecido nas lides basquetebolista, Miguel Lutonda, o general do basquetebol angolano, que vem aos nossos estúdios e nos vai falar um bocadinho da sua trajetória desportiva, da sua vida pessoal e os desafios que tem pela frente. Comigo vai estar o Marcelino Camões, editor do Desporto, que juntos vamos conduzir esta grande entrevista. Fique connosco. Miguel Lutonda, seja bem-vindo aos estúdios da Angope e desde já obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigado mais uma vez Angope e portanto estou aqui aberto para falar de tudo um pouco com relação à minha carreira. Sinta-se à vontade, está em casa? Claro que sim. Ok. Marcelino, tens aí... Para início de conversa, eu queria que o Miguel Lutonda dissesse-nos quem és tu. Ok. Eu sou o Miguel Timóteo Pontes Lutonda, filho de Simão Lutonda e de Flávia Quaresma de Souza Pontes. Nasci em 1971 em Luanda, município do Cazenga, na rua antigamente Cariango. E portanto somos 6 irmãos, não é? E um já é falecido. E portanto sou filho de pai Bacongo, Maquela do Zombo e mãe santomense. Miguel Lutonda, como é que enveredou para este mundo do basquetebol? Bem, eu antes de mais agradeço sempre a pessoa que incentivou-me para a prática de basquetebol, que é o Vitor, um jovem que morava na Rua da Índia ou no Cruzeiro, e na altura estudávamos na escola Zingamband e ele insistia que eu era um dos mais altos da turma e que eu tinha que parar para o basquete. E eu dizia a ele que não, quero estudar para ser médico, que era a minha ideia, a minha intenção. E a dado momento, naquela fase complicada de rusgas ou recolher obrigatório, tinha que me apresentar para ir à tropa, então Deus iluminou-me e concordei com o meu colega e foi daí que eu conheci o grupo desportivo da banca, onde eu comecei a minha carreira em 1985. Onde iniciou, já nos fez referência agora, que é no grupo desportivo da banca, e quais são as recordações que tem deste início de carreira desportiva? Bem, foi um início muito complicado, né? Era uma fase onde não tinha, como posso dizer, não tinha nem sequer um dinheiro para comprar um par de sapatilha e, portanto, eu comecei a minha carreira mesmo dificilmente sem um tênis para a prática de basquetebol. Eu não sabia jogar basquetebol e, portanto, eu decidi também convidar um amigo que eu achei que, pronto, o nome dele é Paulo Abraão, e que eu achei, se eu sou cambuta, vou para o basquete, o Paulo é mais alto, acredito que o Paulo pode conseguir. E então também convidei o meu amigo para ir para o primeiro teste na banca. Chegamos na banca, grupo esportivo da banca ali junto à Zona Verde, e o treinador olhou para nós. Quem era o treinador na altura? Na altura era o Elvino Dias, era o Júlio de Matos e também o Carlos Contreira, porque o Carlos Contreira também foi meu treinador na banca. Carlos Contreira, jornalista? Jornalista, okay. Sim, também foi meu treinador na banca. E portanto cheguei, o treinador disse, sabem jogar? Nós falamos que não e deram-nos cada uma bola e disseram, olha, está aqui a bola, exemplificam alguma coisa que vocês sabem fazer. E por isso simplesmente driblamos e o treinador disse, olha, vocês não sabem jogar basquete. Se vocês quiserem jogar basquete, está a ver o outro lado, o outro meio campo, sim, estava a treinar o feminino. Então eles disseram, se vocês querem treinar basquete, vão treinar com as meninas. E por isso simplesmente o meu amigo disse, não, eu com meninas não treino. E eu, não sei por que carga d'água, Deus iluminou-me e eu decidi treinar com as meninas durante 3, 4 meses com o feminino. E num dia destes, o treinador queria fazer 5 contra 5. O treinador da equipa masculina queria fazer 5 contra 5 e olhou para aquele lado e disse, olha, Miguel, vem cá fazer número. E desde aquela data, quando eles chamam para fazer número, eu próprio também não sabia que já tinha evoluído. E o treinador disse, não, a partir de hoje tu treinas com os masculinos. Foi assim que começou a minha carreira. E também um apelo àqueles jovens que
que nessa fase nós trabalhamos na formação e o basquetebol é unificado, que não desistam só porque estão a treinar com feminino. Portanto, como iniciado, tem memórias das piores dificuldades que teve? Bem, as piores dificuldades era ter um par de sapatilha. A minha deslocação foi feita sempre a pé. Eu vivia no Cruzeiro, fui treinar na Nocal e vivendo no Cruzeiro, aí junto à IDEL, na escola na Angola, também subia e descia sempre a pé. E eu digo que Deus existe porque durante esse percurso acredito que eu podia desistir, porque era muito sacrifício. E, portanto, não desisti e comecei a encarar o basquete já como profissão e como algo que podia ajudar a minha vida e a minha família a partir da Nocal. Quando eu peço o primeiro apartamento e os dirigentes pediram para procurar o apartamento, né? E eles disseram que só tinham $6.000 naquela fase para comprar o apartamento. Isto em que ano? Isto nos anos 87, 88. E, portanto, lutei para conseguir a casa de $6.000. Na altura consegui no São Paulo, dirigi-me à direção da Nocal e fiquei triste porque disseram que não tinham esse valor para pagar o apartamento. E decidi, depois de alguns contactos, decidi ir para o ASA, na qual também a minha proposta era um apartamento. Eu não me importava se tinha que jogar 10, 15 anos de contrato por causa de um apartamento. Casa própria era o grande desafio. Naturalmente, naquela fase. E assinei três épocas no ASA. Primeiro ano $3.000, segundo ano $3.000, terceiro ano $3.000. Eu recebi $9.000 de uma vez. Comprei um apartamento a 8.000. Isso nos combatentes, ainda tenho até hoje o apartamento alugado. E depois fiquei com $1.000. Eu analisei, o que é que eu devo fazer com esses $1.000? Analisei, tenho que ter um fogão e uma botija para cozinhar. Tenho que ter uma arca para conservar o alimento e uma cama para dormir. E eu comecei a minha carreira assim, comprei a cama, comprei a arca e comprei o fogão. E dentro de casa não tinha mobília. Pronto, a vida mesmo assim. Fez-nos referência de 3 clubes, da Banca, da Nocal e do ASA. Por outros clubes, por onde passou, sabemos que terminou a carreira no 1º de agosto. Sim. Fez referência aqui apenas a 3 clubes. Sim, eu me referi em função da nossa conversa, eu vou indo paulatinamente. Exatamente. E depois ganhei 2 campeonatos no ASA, 2 campeonatos nacionais. Com o técnico Nuno Teixeira. Nuno Teixeira, sim. Fui MVP do mesmo campeonato, fui convocado para a seleção e a partir daí fui contactado pelos dirigentes do 1º de agosto, onde terminei a minha carreira. Entrei no 1º de agosto em 1997. Até que ponto o ter sido jogador de basquetebol ajudou a sua vida? Já falou do apartamento, entretanto referimos-nos aqui ao procedimento, né? A vida não se resume a um apartamento. Sim, é aquilo que muitos treinadores dizem, que primeiro o atleta, depois o treinador, depois a direção. Eu digo que primeiro é a bola de basquete. Se você cuida bem da bola de basquete, essa bola pode mudar a sua vida. Se você tratar bem a bola de basquete, ela pode mudar a sua vida. E com a bola, pronto, fiz vários contratos. No 1º de agosto, no primeiro ano que fui, também a proposta foi um apartamento. Enfim, o basquetebol, depois comecei a jogar em função dos prémios, vitórias da Afrobasket, fui organizando a minha vida. E quando falo de basquetebol, há um exemplo que hoje está na NBA, o Bruno Fernando, que pronto, por causa da bola e o seu treinamento, hoje está na NBA. E a ganhar milhões, como é do nosso conhecimento, né? Por isso que eu digo que devemos tratar bem a bola. E com relação a este assunto, ganhei vários campeonatos, ganhei 2 no ASA, ganhei 9 no 1º de agosto, 9 campeonatos nacionais, ganhei 8 supertaças, ganhei 7 taças de Angola. Nesta fase, o nosso clube, o 1º de agosto, tem 9 taças de clubes, eu contribuí com 8. 7 como atleta e 1 como treinador. E qual é a avaliação que faz a esta altura do estado da modalidade, que é uma modalidade top a nível de Angola? Bem, é do conhecimento de todos que o estado do nosso basquetebol atual não é dos melhores, né? E
eu lanço um apelo que da massificação podemos colher frutos e bons atletas. Do investimento humano podemos naturalmente colher muitos atletas. Quando digo investimento humano, já naquela fase dos anos 97, a própria Nigéria já tinha investido cerca de 170 atletas na América e hoje colhe os seus frutos. Hoje a Nigéria já ganha Afrobasket, enfim, os outros países também beberam desta água. Então, acredito que nós também devemos fazer o mesmo. E eu, em todas as minhas entrevistas, falo deste ponto. Investir, mas também, de Cabinda ao Cunene, nós só temos basquetebol em Luanda e Benguela. Por que é que não expandimos para as outras províncias? E, naturalmente, já que não aconteça, por que é que não criamos uma academia nacional? Eu, se tivesse este dinheiro, eu faria academia nacional, onde podia pôr atletas com qualidade de Cabinda Cunene a trabalhar dentro da academia e depois os clubes iam comprar esses atletas. E digo mais, onde saiu Eduardo Domingues só tem um? Deve haver mais. Temos um atleta que neste momento veio do Mochico, o Eliseu João, joga no 1º de agosto. Será que não tem mais? Deve haver. Agora, temos que ter a capacidade de ter olheiros para irem ver esses atletas com qualidade para podermos enquadrar em alguns clubes, porque se for só a viver de Luanda e Benguela, naturalmente que não chegamos lá. Não chegamos lá. Pois o Miguel Tonga fez uma resenha dos seus títulos, dos seus feitos. Fiquei curioso e pergunto-lhe quais foram os momentos maus da sua carreira. Bem, falando de título, até esqueci de participei em 5 Afrobasket, em 6 Afrobasket ganhei 5. E tenho 31 troféus individuais pela minha carreira. Fui 2 vezes melhor jogador da África. E, portanto, falando propriamente da sua pergunta, foi o início da minha carreira, né, que foi difícil. E ao longo da minha carreira tive um mal-entendido com o árbitro, na qual eu seria irradiado do basquetebol nacional, e peço sempre desculpas ao Horácio Macedo pelas entrevistas que eu tenho feito, porque aquilo foi numa fase de nenhum atleta gosta de perder, e foi uma fase muito quente do jogo, e portanto acho que essas são as fases piores da minha carreira. E como é que se resolveu a questão? Bem, eu tenho dito sempre, pedir desculpas não dói a ninguém, e portanto pedir desculpas à mesma pessoa, Horácio Macedo, pedir desculpa a Deus, porque acredito que o mais importante é fazer bem ao próximo, e nós esquecemos muitas das vezes que nós vamos ficar mais tempo mortos do que vivos. Há quem morreu antes de Cristo e depois de Cristo. Então, enquanto em vida, por que não ajudar o próximo? Esta é a minha ideia. Que conselhos essa altura deixa para a juventude? Falou de um mau momento que foi este comportamento do Miguel num desafio do Campeonato Nacional. A juventude, às vezes, também acaba por optar por práticas do género. Sim. Para a juventude, acredito que quem comete esse tipo de situações que não faça, não é? Porque, e também quero já aqui dizer, há jovens que pensam que não é possível. Tudo é possível. Agora, nós não podemos ser todos iguais. Esse é o problema. Nós não podemos ser todos iguais. E eu lanço aqui o apelo. Eu posso ser eletricista, posso ser mecânico, posso ser basquetebolista, posso ser músico. Portanto, que vocês sigam a trajetória dessas pessoas para serem alguém. Podem ser médicos, podem ser deputados, podem ser presidentes. Agora, que vocês sigam o bom caminho, que deixam essas vidas das drogas, da delinquência, porque muitas das vezes as pessoas dizem, não, eu vou partir para essa vida porque a outra não posso. Não é que não podes, às vezes tu tens capacidade. E eu digo sempre aos jovens, muitas das vezes nós lutamos com uma mente dentro do nosso cérebro. Há uma mente que diz que tu podes, a outra diz é negativa, tu não podes. Então esquecer essa mente negativa e pensar tudo positivo, ok?
Por exemplo, eu sou o que sou, espelhei-me também no Michael Jordan. Eu gostaria de ser como Michael Jordan, então não cheguei ao nível do Michael Jordan, mas trabalhei em função do Michael Jordan. Por exemplo, ganhei o concurso de Smash, com a altura que tenho, 1,86 m. Quem incentivou-me para o concurso de Smash foi o nosso mais velho, Jacinto Olim Jabila, no ASA. Miguel, tu saltas, eu e o Nascimento. Sim. Vocês saltam dessa forma, por que é que não vão no concurso? Mas eu disse, Cota, eu não tenho dom. Não, tu tens. Aqui no treino, conforme tu fazes o Smash, podes ganhar o concurso de Smash. Às vezes tem que ter alguém que incentive. Fui a Cidadela e ganhei o concurso de Smash. Então, para os jovens também podem se espelhar em alguém. Bem, eu peço desculpa para recuar a fita. Estávamos a falar daquele assunto da irradiação. Entretanto, há um episódio que rolou fundamentalmente na comunicação social, de que teve aí alguma intervenção popular de frente à Federação a Rádio Nacional. A Rádio Nacional. A Rádio Nacional. Sim, sobre isso eu quero agradecer todas aquelas pessoas que estiveram do meu lado, não é? Porque foi uma fase muito, muito complicada e, portanto, agradecer. Ali notei que os fãs, o próprio povo estava comigo. Foi uma coisa muito... eu não esperava por aquele momento, porque até houve intervenção da polícia antiterror, houve uma certa confusão. E, portanto, também estávamos a sair de um Afrobasket de 99, aquela euforia. E, portanto, são gestos que já não volta a acontecer, né? E espero que não aconteça com um outro atleta ou com alguém, porque depois tu ficas sem chão, não é? E, portanto, foi um momento mau e espero que não aconteça. Se tivesse que apontar um mau e um bom momento da modalidade, quais seriam? Bem, para mim o mau seria o início da carreira e o bom seria quando ganhei o meu primeiro Afrobasket, porque perdi em 97, Dakar, Senegal, ficamos em terceiro lugar e a partir de 99 ganhei o... Ganhou em casa? Ganhamos em casa e, portanto, eu nunca pensei que jogar em casa seria daquela forma, daquela maneira como nos receberam. E houve uma fase que a Nigéria estava a recuperar e que eu achei que haveríamos de perder. E, portanto, mais uma vez ganhamos o Afrobasket e também pude jogar com o nosso mais velho Jean-Jacques, David Dias, também trabalhei com o Zé Carlos Guimarães, então eu sou daquele que digo que joguei praticamente com todas as gerações, porque na Nocal joguei contra o Gustavo, contra o Adriano Baião, quando passei para o Asa joguei também contra o Necas, Paulo Macedo, e depois essa nova geração do Carlos Almeida, Kikas, também joguei com a geração do Armando Costa, Carlos Moraes, enfim, pude jogar com essas gerações todas. Bem, Miguel Otonda, a Angola vai organizar o Afrobasket no próximo ano e, coincidentemente, como treinador adjunto, vai atuar como treinador adjunto, se não estou em erro. Quais são as possibilidades de Angola? Será uma oportunidade para resgatarmos o título? Bem, como treinador nesta fase, né, porque haverá agora as eleições e vamos ver como é que será. E, portanto, para mim o princípio da realização do Afrobasket é top, porque é no nosso país, e, portanto, nós já conhecemos a nossa casa, com o nosso público, acredito com o trabalho que temos que fazer, o trabalho árduo, porque não será fácil, é do conhecimento que Sudão do Sul apareceu em força e investiu, por isso que aquela fase eu estava a falar de investimento, o Sudão do Sul investiu e nós já vimos que no último jogo que o Sudão realizou, até o próprio Estados Unidos, até o Sudão complicou o próprio Estados Unidos, então eles vêm como número 1, o Sudão,
a Nigéria, ao Egito, a Tunísia, acredito eu, e portanto, em nossa casa, eu não gostaria que perdêssemos, né? E que vencêssemos para que possamos resgatar a nossa hegemonia, que já lá vão há algum tempo. E já agora, nessa perspectiva do título, há algum conselho, há alguma sugestão em termos da preparação dos estágios para a seleção nacional? Bem, eu fui atleta e na altura do professor Mário Palma nós estagiávamos durante 3 meses. 3 meses. E gostaria que também tivéssemos um bom estágio para que possamos vencer o Afrobasket, porque nesta fase todo mundo vai se preparar bem, todo mundo vai se preparar bem e acredito que nós não fugimos à mesma regra, temos que nos preparar bem. E outra coisa, quando eu falo dos 3 meses é para ter a seleção unida já muito durante o tempo, porque nesta fase, antigamente, nós oferecíamos mais atletas do nosso mercado. Hoje é diferente, hoje vêm mais atletas da diáspora, não é? Porque pronto, alguns jogam na Alemanha, em França, então esse tempo é que vai ditar também a nossa vitória no Afrobasket. Miguel, se não fosse basquetebolista, o que seria? Bem, acho que... Fala muito em medicina, fala muito em Deus, seria um religioso, seria um médico? Religioso eu sou tocoísta. Sou tocoísta. Então, quando eu disse de ajudar o próximo, era nessa perspectiva de ser médico para ajudar, porque eu acho que cuidar do ser humano é uma coisa muito, muito importante para mim. Muito importante. Então, era a ideia que eu tinha, porque há razões, nós vimos e temos conhecimento daquilo que muitas das vezes acontece, não é? De ajudar o próximo. Então, era esta a ideia que eu tinha. Bem, o Miguel Tondas falou, fez uma resenha em relação aos seus feitos, os títulos que conquistou. E eu vou me perguntar-lhe se sente-se realizado. Bem, isso é uma questão que, se tiver que falar, e nas minhas entrevistas eu tento escapar, porque eu digo uma coisa, quem fala a verdade não merece castigo, mas acredito que aqui é diferente, quem fala a verdade merece castigo. Então eu acho que realizado, naturalmente, não estou. Prontos, conquistei as minhas conquistas, o que eu tenho, pronto, dado o trabalho, o esforço que eu fiz, enfim, que nós fizemos. Agora, eu acho que deveria haver uma homenagem simbólica, onde eu pudesse, nesta fase tenho netos, onde os netos pudessem às vezes olhar, uau, deram isso ao meu avô. Pronto, é mais ou menos por aí. E eu tenho feito o meu trabalho e acho que o mais importante é não faltar um pão à mesa, um leite à mesa. O que representa para si 1º de agosto? Bem, 1º de agosto para mim representa tudo aquilo que eu tenho hoje em dia, não é? Porque no momento que saí do ASA, receberam bem no 1º de agosto, tudo tenho feito pelo 1º de agosto e vice-versa. Portanto, também enquanto mais novo, fã do Dung, sempre gostei do 1º de agosto, e depois aqueles derby Petro 1º de agosto, eu era da Nocal, eu dizia como é que o pavilhão enchia daquela maneira ou daquela forma. Portanto, fui trabalhando também com a ideia de um dia estar ali neste derby, e várias vezes tive que, muitas das vezes, tentaram me destabilizar, mas eu sou forte, né? Estabilizar psicologicamente. Psicologicamente, lutando o feitiço acabou, e eu sempre ali a resistir, né? Várias vezes contra o Petra, e portanto tenho a agradecer os fãs e o povo angolano. Era uma rivalidade, na verdade, saudável, né? Claro, saudável, que muitas das vezes e vimos o nosso mais velho Ângelo Vitoriano, que a terra seja leve, contra o irmão
Baduna, lutarem, que muitas das vezes nós pensávamos que não eram irmão de pai e mãe, não é? Porque ali cada um está a lutar pelo seu pão. E, portanto, havia aquela confusão, mas depois do jogo eu saía de braço dado com Vitor de Carvalho, com Benjamin Avô, Aníbal Moreira, aquilo era só euforia dentro do campo. Mas fora do campo, até hoje, rendemos homenagem uns aos outros. Essa história do Felipe Sonamor é muito pertinente. Sim. Como é que respondia em campo? Porque era um episódio que depois chegou uma altura que o Felipe voltou, afinal. Ok, pronto. Foi uma fase também complicada para mim, porque eu chegava a casa e sabia que na sexta-feira ou sábado vou jogar contra o Petro. E se as coisas não corriam bem, as pessoas iam pensar que é feitiço. Você está a entender a ideia? Sim, sim. Então, eu tinha que lutar todas as semanas a trabalhar. Trabalhava mais para que as coisas saíssem naturalmente, porque se saíssem ao contrário, porque muitas vezes também perdi os jogos. E na altura vivia na C5 e os adeptos do Petro saíam do pavilhão e ficavam lá na minha casa a gritar: o outono do feitiço acabou até 1 da manhã, muitas das vezes. Eu dizia: o que é que se passa? Mas o trabalhar mais Lutonda pressupõe dizer mais treino individual, porque a sua eficácia nos lançamentos de curta e longa distância faziam a diferença. Era trabalhar mais treino individual. E depois vou explicar aonde veio a eficácia. E depois, eu tenho um amigo que é o Maló, fez psicologia no Zimbábue, e ele disse: para isso terminar, só uma solução. Tu tens um lenço branco? Eu disse: sim, tenho um lenço branco. Lenço de bolso? Sim. Então pega esse lenço de bolso. Sempre que tiveres que fazer o lance livre, tira o lenço do bolso, passa na testa e volta a colocar ou no bolso ou aqui na cintura. Então, eu já tinha a porcentagem. Marco o segundo, marco o primeiro, marco o segundo. Eu falei: o feitiço está no lenço. Então começaram a mudar. Afinal de contas, é tudo psicologia. Não havia nada de feitiço. Teve ajuda do Maló? Sim, tive ajuda só do Maló. E esqueci uma sua pergunta. Não, a questão que eu fazia referência era o trabalho individual. Sim. Depois temos o treino coletivo, mas às vezes o trabalho individual acaba por ser determinante. Sim. O trabalho extra que eu fazia, por exemplo, para ganhar o concurso de Smash, eu vivia no 9º andar, aqui nos Combatentes, e eu, para encher o banheiro, tinha que subir com 2 bidões de 25 litros de água a correr, porque eu tinha um objetivo. Fiz um colete de chumbo e corria na ilha, na areia, isso individual. Eu próprio fiz o colete de chumbo. E, portanto, comecei a saltar mais. Enfim, sempre que quiseres melhorar, tens que fazer um trabalho extra. Não só no basquete, como também nos outros empregos, acredito. E depois, se tu subsais aqui na Angola, vamos dizer feitiço. Às vezes não, é mais um trabalho extra. Bem, o Miguel Lutonda acabou se tornando esse monstro do basquetebol angolano e africano. E, entretanto, não enveredou pelo profissionalismo. Ok. Na altura até tive vários convites. Só que o valor do contrato que eu recebia em Angola já era superior. Mas eu fui contactado e fiz o teste no Porto. Naquela fase fiz o teste no Porto, depois queriam que eu trocasse de nacionalidade, mas tinha que casar com alguém. E não pude, porque naquela fase já tinha esposa, não é? E fui contactado para ir à Turquia. No Campeonato do Mundo, no Canadá, isso em 1991, fui contactado para ir para a América, mas o sistema que era um pouco complicado, então não fui para a América, e tive vários contatos. E terminei a minha carreira mesmo aqui em Angola. Estou satisfeito pelo término da minha carreira, né? Já lá vão 13 anos. Esse ano faço 53 anos de idade e a idade não perdoa, já estou velho. Uma curiosidade, começou a jogar na posição 3 como extremo, mas nós o conhecemos como grande referência no basquete, como base. Sim, eu quando comecei a minha carreira, comecei a jogar 2-3, porque era extremo.
Isso até 97, 96. A partir dali, aquela fase, o professor Romero, falecido Romero, que até a 6 leve, o meu campeonato, eu jogava na Nocal, o meu campeonato terminava mais cedo e ele me convocava para treinar no Petro, isso, antes de convocarem a seleção. E muitas das vezes treinei no Petro durante mais 2, 3 meses, depois faziam a convocatória e eu treinava pela seleção. E conforme estamos aqui, já tive contrato na mesa, no Petro. Falecido Romero, pôs o contrato. Só que, mais novo, eu achei que aquela forma como eu trabalhava era muito intensiva. E eu disse, não, eu não desencorajou? Sim, o próprio tipo de treino. Mas, afinal... Você ia ser um treino militar? Mais do que militar, porque ali, ali não havia bola fora, a bola ia por baixo do banco, todo mundo mergulhava ali, o Cota Cristo, Benjamin Avô, disse, não, bola bate na parede, está em jogo, eu disse, epa, não, isso não é para mim. Porque senão eu tinha o papel logo para assinar. E de repente ia para a seleção, depois regressava, e continuava a fazer o meu trabalho no ASA. E também para os jovens que acham que não conseguem, eu tenho atletas, eu fui convocado em 1990 e só fiquei em 97 na seleção. No Africano de Dakar? No Africano de Dakar. Em 90 fui afastado, 91 fui afastado, 92, 93, 94, 95 fiquei... Mas nunca desistiu? Mas nunca desisti. Nunca desisti. E, portanto, o falecido Romero que incentivou-me a jogar na prática, ensinou-me a jogar a base, porque ele disse, tu a jogares a 2 com Benjamin Romano, Necas, Erlander Coimbra, Honorato Troço, naquela fase, não tinha hipótese, porque eram mais altos do que eu. Então, depois ele deu-me vídeos para trabalhar como base, e comecei a jogar base em 97, porque Dakar eu já fui à base. Em 99 eu fui, pronto, melhorei com o Mário Palma e terminei a minha carreira base. O professor Elvino Dias convidou-me para ir à Nocal, porque a Nocal tinha um acordo com os Dínamos de Luanda. Falei do meu treinador Contreras na banca, então um derby Petro 1º de agosto, na sua entrevista, o general marcou mais um triplo de general, e ficou o general até hoje, graças ao Carlos Contreiras. Há quem o associa ao general por ter sido do 1º de agosto. Claro. E depois, há quem pensa que eu sou general mesmo de patente, porque muitas vezes já recebi chamada a perguntar, eles a discutir, não, é de patente. Eu tenho que dizer, não sou de patente. Sou de títulos e eficácia. Sou de títulos, sim. Exatamente. Miguel, fala-nos um bocadinho da importância dos títulos africanos que conquistou. Disputou 6 Afrobaskets, falhou no primeiro em 1997, depois ganhou os outros 5. Sim. Bem, a importância que eu acho é, primeiro, número 1, o nosso basquetebol. Número 1, Angola. Porque hoje temos 11 títulos e somos reconhecidos graças às vitórias, não é? E, portanto, dessas vitórias eu participei em 3 mundiais, 2 Jogos Olímpicos. Participei no Mundial de Indianápolis, Mundial do Japão e no Mundial da Turquia. Jogos Olímpicos participei em Sydney, 2000 e 2004, Grécia. E, portanto, essas vitórias têm muito esse caráter, não é? Depois também conhecer os outros países, conhecer algumas figuras internacionais que eu nunca pensei em estar com essas pessoas, como Stephen Curry, Kevin Durant, enfim. Também eu tenho uma fotografia onde eu fiz na estátua do Michael Jordan, tem fotografia que eu fiz nos 6 troféus do Michael Jordan. Enfim, eu acho que esse sabor da vitória tem muito a ver com isto. Nos últimos anos, os treinadores vêm com as suas ideias próprias, vêm com ideias de melhorar o nosso basquete. Portanto,
não só em Angola, como nos outros países, também isto acontece. Agora, o que nós devemos fazer também para os treinadores angolanos, naturalmente, parte de uma confiança, e que na qual o dirigente tem que ter coragem, porque também muitos estrangeiros vieram cá e perdemos a Afrobasket, naturalmente. Então acho que devemos apostar, e também falando muito da formação, que é muito importante, formar alguns treinadores para que possam comandar também a nossa seleção, porque hoje também vê-se em alguns clubes, não só no basquete como no futebol, já temos angolanos a comandar. Eu acho que, tirando isso, é mesmo um processo que dá longo a curto prazo. O Lutonda, obviamente, espera um dia ser o técnico principal. Ainda está muito longe? Bem, eu digo o seguinte, que eu gosto de fazer carreira paulatinamente, conforme fiz como atleta, não é? E trabalho em função disto, né? Pouco a pouco para lá chegar. Eu acho que esse é o meu grande objetivo. Também fazer os cursos, né? Estou agora com o nível 2, pretendo fazer o nível 3. E até lá é só esperar, o tempo passa. Conforme dizia o Mário Palma, atrás do tempo, o tempo vem. Para si, qual é o melhor jogador angolano de todos os tempos? Baduna. E quem é o da atualidade? Baduna. De todos os tempos, para mim é o Baduna, Edmar Vitoriano Baduna, tenho dito quase. Por quê? Bem, porque é um atleta que podia fazer todas as posições. Temos também alguns jogadores na qual vou citar o Jean-Jacques, não é? Mas o Baduna podia jogar na posição 1, podia jogar na posição 2, na posição 3, 4 e 5, porque muitas das vezes o Baduna jogava de frente, de costas, e eu pude acompanhar. Algumas pessoas tentam questionar, não é? Mas deviam ver o Baduna jogar, por isso para mim, é o Baduna. Porque alguns, por exemplo, falecido Ângelo, é dos atletas com todos os títulos, mas nunca foi MVP, por exemplo. E pronto, isso é tudo relativo. Há uma questão, vamos agora falar sobre NBA, propositadamente por causa do nosso representante, o Bruno Fernando. E a pergunta é a seguinte: Angola é uma potência em África em basquetebol, entretanto levou anos para termos um representante na maior liga de basquetebol mundial. A que se deve isso? É a primeira questão. E a segunda, como é que o Bruno Fernando pode se potenciar de maneiras a ter um melhor desempenho, de maneiras a ter confiança, maior confiança por parte dos clubes que ele representa, para não ter que estar a saltar de clube para clube? Será que o manager, o agente dele tem alguma influência nisso? Pode exercer alguma influência nisto? Bem, antes de mais, a NBA tem alguns critérios na qual os atletas têm que cumprir etapa por etapa até chegar à NBA. Falando do Bruno, quero agradecer o G. Manuel por me convidar para trabalhar com a seleção de sub-16 e sub-18. Onde o Bruno fez parte desse processo. Trabalhamos na Cidadela, fomos ao Afrobasket em Madagascar, ganhamos em sub-16 com o Bruno, Silvio, Milton Valente, e depois nos apuramos para o Mundial no Dubai, onde fizemos a primeira etapa. Na fase de cruzamentos, cruzamos com a equipa norte-americana, e foi dali onde os olheiros notaram que o Bruno podia ir para a NBA, foi nesta fase. E, portanto, não é necessário irmos a um Mundial para lá chegar. O que eu disse anteriormente é que começamos a investir o material humano
na fase dos seus 12, 13 anos. E, portanto, depois jogamos o Afrobasket de sub-18 no Ruanda, também vencemos. E, portanto, foi daí onde os meninos foram para a América. Agora, não podemos esperar que eles vão para a América só quando há um Afrobasket ou quando há um Mundial. Temos um menino no 1º de agosto que tem 13 anos, 2,5 metros. Acredito que esse menino já deveria ter ido para a América. Então, são esses investimentos que têm que ser feitos primeiro para depois colher o fruto, eu acho. Agora, com relação à prestação do Bruno na NBA, eu acho que carece de mais trabalho, a posição em que joga, portanto, trabalhar mais na sua eficácia de lançamento, trabalhar mais, ajudar mais a equipa defensivamente. Acredito que ele pode dar um salto para melhorar as suas condições. Treinador principal, presidente da Federação Angolana de Basquetebol, ministro da Juventude e Esportes. Qual dos cargos aceitaria? Não entendi. Treinador principal da nossa Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol, presidente da Federação Angolana de Basquetebol ou ministro da Juventude e Esportes. Qual dos três Miguel Lutonda aceitaria? Bem, há dois cargos aí que, fazendo bem ou mal, as pessoas vão lhe criticar sempre. Quais seriam? Ministro e presidente. Porque, por mais que você faça as contas certas, as pessoas vão dizer, não, tu estás a mexer com o nosso dinheiro. Então, eu prefiro ser treinador principal. Pelo menos as pessoas vão ver, não, que é do fruto do meu trabalho que estou lá. Acredito eu. Miguel Lutonda, tem o microfone aberto. Talvez o Marcelino Camões e eu não tenhamos feito alguma pergunta que gostaria que fosse feita. Tem este momento para tal. Pronto, o que eu gostaria de fazer para vocês, entre o adepto e o jogador, quem sofre mais? Quem sofre mais é o cidadão. É o cidadão. Não, eu quero saber, pronto, o cidadão é o adepto. Exatamente. E o atleta que está lá dentro para lhe fazer bem. Porque muitas das vezes acontece o seguinte: o que está na bancada, às vezes ofende. Você deveria fazer aquilo, mas se ele estiver lá dentro, às vezes faz pior. Mas o atleta está lá dentro para lhe fazer bem, mas muitas das vezes é criticado. Por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. Obrigado, Miguel Lutonda, por ter aceito este desafio de estar conosco nesta grande entrevista. Foi um momento de conversa animada em que o Marcelino Camões e eu tivemos aqui com o nosso general de basquetebol. Nós prometemos voltar numa próxima ocasião com uma outra grande entrevista. Até lá, fique bem.